Mas então vamos lá, eu vou pedir antecipadamente desculpas por alguma tosse que ocorrer, porque a alergia em função do clima seco já se instalou há muito tempo, e procurarei ser o mais sucinto possível, mas evidentemente estamos diante de uma obra de envergadura. Não sei se todos sabem, começo com essa informação. No Brasil circularam até a edição da Boitempo algumas coletâneas de fragmentos da ideologia alemã, por exemplo, aquela que eu utilizei, né, desde a graduação, da editora Lucitec, a ideologia alemã, muito mais modesta em termos de tamanho do que esta, e esta ainda não é a completa. Os especialistas em estudos de Marx apontam a existência de outros fragmentos, mas decididamente a edição da Boitempo ela é primorosa, inclusive pela apresentação dela, do professor Emil Sader, que em larga medida serviu de referência para a exposição que eu pretendo fazer aqui. E o Emil Sader, no curso que deu, acho que no ano passado, ou 2011, no Sindicato dos Bancários e Financiários em São Paulo, esse vídeo está disponível ali no YouTube. O Emil Sader tem sido, nos cursos da Boitempo, a pessoa responsável, intelectual responsável pela discussão desse livro. Evidentemente, eu terei que fazer aqui, no início da minha exposição, uma contextualização dos interlocutores de Marx nesse texto. Eu terei que fazer algumas referências a Hegel, ao grupo de jovens chamados jovens hegelianos ou esquerda hegeliana, sem o que fica descontextualizado um conjunto de aspectos que o Marx tentou trabalhar e trabalhou, Marx e Engels trabalharam nesse texto. Aliás, eu quero também, ainda em caráter introdutório, registrar o seguinte: esta é uma obra escrita pelos dois autores, Marx e Engels. Mas os estudiosos, principalmente dessa fase até metade dos anos 1840, a ideologia alemã data de 1845, 46, afirmam, com boa margem de segurança, de que a maioria, a maior parte dos textos, dos fragmentos, são de autoria do Marx. Mas o Engels entra aqui porque ele também era um jovem hegeliano, ele também fazia parte da polêmica teórica e política em que se inseria Marx, e com uma vantagem naquele momento em relação ao próprio Marx. Já havia sido descrito por Engels a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Um estudo ontológico, no sentido de uma ontologia materialista, que impactou de maneira muito forte no Marx. Então, apesar do Engels ser o autor, isso se identifica por estilo, por expressões mais comuns ao Engels do que ao Marx, e há passagens aqui, por exemplo, em que o Marx discute as formas históricas de propriedade, ali é basicamente Engels, né? Tem quase trechos literais da origem da família, da propriedade do Estado, o Engels. Apesar de ele ter uma presença menor em termos de dimensões, o Engels é coautor dessa obra. Então, por favor, todas as vezes que eu falar do Marx, eu, na verdade, estou falando, está implícita a presença do Engels. Muito bem. Então, vamos começar aqui com um tema. Eu tenho uma sequência na minha exposição, que é temático, histórico, e depois eu vou pontuar as grandes polêmicas entre Marx e Hegel, Marx
e Feuerbach. E por último eu vou destacar as grandes aquisições ontológicas, válidas, portanto, do meu ponto de vista, da ideologia alemã, e também vou apontar algumas imprecisões e lacunas no texto. O marxismo vivo, eu anunciei no começo que voltaria a essa expressão. O marxismo vivo não pode ser dogmático, ele não pode ter uma relação com as obras, nem mesmo do Marx, uma relação religiosa, de escritura sagrada, de repetição de fórmulas. O que efetivamente permite ao marxismo vivo é a capacidade de desvendar os nexos, até mesmo e principalmente de novas determinações. Então não há problema algum em olharmos para uma obra monumental como essa e identificarmos eventuais imprecisões e lacunas. Mas comecemos então por uma dimensão temática. O livro se chama A Ideologia Alemã porque evidentemente ele diz respeito a um balanço crítico, como deve ser todo balanço, que Marx e Engels fizeram acerca de toda uma filosofia política alemã, da qual Hegel era o principal expoente. E um expoente, como tentarei demonstrar aqui, diferenciado. Qual é, do ponto de vista da produção do conhecimento, uma grande dicotomia que permeia todas as áreas do conhecimento, pelo menos nas humanidades? É a dicotomia sujeito-objeto. Sujeito cognoscente, que pode conhecer, objeto cognoscível, que pode ser conhecido. As diferentes respostas dadas a essa dicotomia incluem as respostas idealistas, empiristas, racionalistas, materialistas, metafísicas e por aí afora. Se nós voltarmos à Grécia Antiga, Aristóteles deu origem ou sistematizou tradições de que era herdeiro, mas com elaboração própria também, que culminaram do ponto de vista da resposta a essa questão de fundo, sujeito-objeto, numa lógica formal ou da identidade. A é igual a A. Portanto, A não é igual a B e A não é igual a nenhum não A. Está resolvido, né? No pensamento medieval, no sistema que é escolástica e depois a escolástica, o pensamento medieval, por exemplo, como Tomás de Aquino, essa tradição de Aristóteles, que foi sintetizada no sentido do princípio da não contradição. Algo não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Contradição, portanto, nessa tradição majoritária, secular, de como se conhece, de como se dá a relação entre sujeito e objeto, contradição é uma indicação insofismável de falsidade. Hegel e não Marx, no sentido de Hegel antes de Marx, provocou uma profunda transformação, aquilo que o Emil Sayer chama de uma revolução copernicana no pensamento acerca de contradição. Porque Hegel provocou uma reversão da identificação entre contradição e falsidade. Para Hegel, a contradição não só não é falsidade,
como a contradição aponta para a apreensão das dinâmicas essenciais de cada fenômeno. Veja, é algo absolutamente distinto. De falsidade, de impossibilidade lógica, de uma lógica formal, a contradição passa a ser a possibilidade, a efetividade em primeiro lugar, e portanto a possibilidade de se apreender as dinâmicas essenciais de cada fenômeno. Só para dar um grande salto, no capitalismo, cada bem produzido, portador de valor de uso e valor de troca, ele é repleto de contradição. Quem adquire uma mercadoria espera qualidade total de fato, vida longa para aquela coisa que está comprando. Mas aquele que vende espera que unidades parecidas, semelhantes do mesmo produto, sejam adquiridas sem que o anterior tenha sua vida útil esgotada. É o mesmo produto. O trabalho que produz cada coisa é portador de um duplo caráter, o abstrato e o concreto. Só para dar dois exemplos, depois voltaremos a isso à frente. Então Hegel sustenta uma ideia muito inovadora de que captar a contradição é apreender um movimento real. É uma dimensão ontológica. Hegel rompe igualmente com a separação dicotômica entre o sujeito e o objeto. Ele se pergunta, Hegel, por que sujeito e objeto aparecem diferentes e contrapostos? É uma aparência. Atenção, aparência também não é falsidade. Aparência é uma dimensão constitutiva do real, mas é uma parte do real. A objetividade para Hegel não é tratar o fenômeno como coisa. O Hegel está batendo de frente com o ambiente científico-cultural do Comte. Hegel morreu em 1831 e nesse ano Comte sintetizou a ideia de que o método científico das ciências humanas deveria ser o mesmo das ciências físicas e biológicas, portanto, tratando os fenômenos como objetividades. Mais tarde, Durkheim recupera essa tradição de Comte, falando em fenômeno, em fato social como coisa. O Hegel, portanto, antes de Marx, introduz muitas inovações que são apropriadas pelo pensamento do Marx e superadas. Falaremos disso daqui a pouco. Há um outro passo gigantesco dado por Hegel e não por Marx, que foi o da introdução no pensamento filosófico da noção de trabalho. Aqui a gente vê como não se trata de uma imputação, de uma atribuição de sentido, como diria Weber. Trata-se de reconhecer que na realidade efetiva a atividade humana é decisiva na relação entre sujeito e objeto. Essa noção de trabalho, introduzida, reconhecida por Hegel no pensamento filosófico, foi corrosiva para as filosofias ahistóricas e sistemáticas do pensamento tradicional. Isso é uma dinamite, é uma bomba
Aliás, amanhã, 11 de setembro, nós lembraremos do quê? Eu me lembrarei do Chile, de 73. O outro, bom, mas não vou falar isso, senão já cria cisane na plateia, é melhor avançar aqui. Demolidora essa inserção no pensamento filosófico da categoria trabalho. A categoria trabalho permite a Hegel rearticular sujeito e objeto. Ele diz literalmente em um de seus textos: os homens fazem, mas não sabem. Aí começa a aparecer a dimensão idealista do Hegel, mas a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Os homens fazem o quê? A realidade. Inconscientemente. Sem a consciência toda. Inconscientemente é sem a plena consciência. O mundo é criado pelos homens de forma consciente. Hegel. Isso é importante porque nós sabemos que nesse texto e em outros, o Marx aqui sugere, em outros ele é literal, diz que em Hegel a dialética estava de cabeça para baixo. A gente vai falar disso mais à frente. Portanto, para Hegel a contradição é o motor do movimento real. Senhor e escravos são interdependentes das determinações que aparentemente são opostas. Não, mas é uma aparência constitutiva do real, importante para que o real, inclusive, não se modifique. Hegel dizia: o melhor dos mundos para o senhor de escravos é que o escravo tem a cabeça do seu senhor. Olha a antecipação de toda a discussão sobre hegemonia em Gramsci. Mas, na verdade, não existe senhor sem escravo, não existe escravo sem senhor. Essa realidade criada pelos homens é relacional. Estão incluídas umas nas outras. Portanto, para Hegel, fechando esse longo parênteses, aprender a contradição da sua relação, da relação entre escravo e senhor de escravo, é aprender a essência de cada polo e o sentido de sua relação mútua. Parece que estamos falando de Marx, né? Nós estamos falando ainda de Hegel. E para fechar o resumo da contextualização temática, filosófica de Hegel, necessária, esse resumo necessário para prosseguirmos, mais uma nota. Hegel deixa duas heranças. Uma, a dialética, aquela que vem de Heráclito: o mesmo homem não passa duas vezes no mesmo rio, porque ambos estão em constante processo de transformação. Todo existente é transitório. Mas Hegel, em seu tempo, como Maquiavel em seu tempo, tinha um problema político. A Alemanha não era unificada, nem a época de Maquiavel a Itália era, e nem a época de Hegel a Alemanha era unificada. E portanto, a fundação do Estado Nacional Alemão era um problema político candente. Não à toa, Hegel admirava Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Via em Napoleão Bonaparte o demiurgo, a expressão máxima, né, como que parâmetro, paradigma para a fragmentação em que a Prússia, a Alemanha ainda vivia. E a outra herança deixada por Hegel tem a ver exatamente com essa questão política. E aí eu não tenho tempo para fazer uma digressão sobre sociedade civil e Estado em Hegel, mas apenas para registrar: o Estado para Hegel é o fim da história. Fim no sentido de telos.
quê? Porque o Estado, diferentemente da sociedade civil, onde prevalecem os antagonismos, os interesses particulares, o Estado, segundo Hegel, seria a superação desses antagonismos. E, portanto, o Estado era a realização máxima do maior ethos para o homem, a liberdade. Meu Deus! A realização máxima do maior ethos, para que outra coisa? É nesse sentido que para Hegel o Estado é o fim da história, nada além da história. E aí temos um problema no pensamento de Hegel. Uma contradição. Porque ambas heranças são hegelianas. A da dialética, segundo a qual todo existente é transitório, e a do Estado que não pode ser superado, porque ele é o máximo, é a esfera do cidadão, da liberdade. Muito bem. Hegel constituía o principal expoente de toda uma tradição filosófica alemã, idealista, idealismo aqui no sentido rigoroso. A ideia é o demiurgo da realidade, o espírito absoluto, a razão. Por que a dialética em Hegel está invertida, segundo Marx? Porque para Hegel o momento ontogenético de origem do ser é a razão, é a ideia, é o espírito absoluto. Por isso idealista, não porque ele tinha ideais bonitos. É rigoroso. O tema aqui não pode ser banalizado. Então nós sabemos, e aí o bom texto didático de Lenin, um autor proscrito da universidade, sintomaticamente proscrito. O Lenin tem um texto sobre as três fontes constitutivas do pensamento de Marx, e ele identifica, até em ordem cronológica, a filosofia alemã. Mas quem entre os filósofos alemães, em primeiro lugar? Hegel e a esquerda hegeliana. Feuerbach, Bruno Bauer, Max Stirner, David Strauss, Arnold Ruge. Uma tradição, portanto, que tem uma referência de fundo Hegel, mas que tem os herdeiros, os jovens hegelianos, esses que eu acabei de nominar, que tinham como projeto realizar uma crítica ao que havia de idealismo na obra do Hegel, mas ao mesmo tempo, e mais do que isso, fundaram o materialismo, uma concepção materialista da história. E o Marx e o Engels eram integrantes desse círculo de intelectuais e militantes no sentido amplo. Só para não deixar essa referência capenga, as outras fontes constitutivas do pensamento de Marx, o pensamento político francês, alguns falam em socialismo utópico ou pensamento socialista francês. Não! O Rousseau, que não era socialista, influenciou decididamente Marx. Quando Marx fala, quando ele faz as críticas à democracia representativa, à teoria burguesa da divisão dos poderes, ele está dando um rebatimento, um eco, uma ressonância e uma atualização a temas que vêm do Rousseau, anteriores a Saint-Simon, a Fourier, os socialistas utópicos. Então, o pensamento político francês, dos socialistas utópicos aos pequenos burgueses radicais, como Rousseau, influenciaram Marx. A outra influência, sobre ela eu também voltarei daqui a pouco, a economia política clássica, em particular Adam Smith e Ricardo, mas também Sede, James Mill. E o que é a ideologia alemã? Uma obra destinada à crítica roedora dos ratos.
Assim Marx e Engels se referem a esse calhamaço em mais algumas páginas. Isso aqui está destinado à crítica roedora dos ratos. Deixa lá no canto. Eles não escreveram isso para ser publicado. Então começamos agora a entrar diretamente na ideologia alemã. Ela foi escrita entre 1845 e 1846 por Marx e Engels, mas foi descoberta apenas em 1921 e publicada somente, primeira edição, em 1932, ou seja, 86 anos após ter sido, entre aspas, redigida. Por que entre aspas? E aqui vem o grande mérito, um dos grandes méritos da edição da Boitempo. Já no sumário, ela informa que a sequência dos itens, né, da respectiva parte, volume, reúnem artigos, rascunhos, textos prontos para impressão e anotações. O que nós temos na forma de livro é a reunião de textos com densidades diferentes. Talvez por isso Marx e Engels não tenham publicado. Que não é exatamente novidade. Nós é que adoramos acabar as monografias, dissertações e teses logo, para pegar o diploma e seguir carreira e fazer pontinho no currículo Lattes. O Marx não estava contaminado por essa bobagem do currículo Lattes. Muito bem. Uma primeira constatação que muitos estudiosos fazem acerca da ideologia alemã e de textos anteriores a ela, eu vou anunciar o problema aqui, não terei tempo de aprofundar, a menos que no debate isso reapareça. Por favor, façam reaparecer isso no debate. Critica-se a perspectiva política e teórica de Marx nessa época por conta de que ele estaria inserido ou seria refém de uma problemática herdada da filosofia clássica e do próprio Hegel: Estado versus sociedade civil. Bom, eu quero dizer para vocês, eu vou citar um texto aqui anterior a esse período que joga água nessa tese. Eu entendo que, na verdade, o Marx, inclusive de alguns anos antes da ideologia alemã, já estava com a atenção voltada para o projeto de descrever, analisar e criticar a anatomia da sociedade civil, as formas de ser da sociedade civil. Isso pode parecer uma filigrana intelectual, não é. Porque se o Marx estivesse refém da problemática hegeliana, Estado versus sociedade civil, embora a problemática não seja idêntica à resposta que se dá a ela, mas significava que de alguma forma Marx compartilhava da ideia de que o Estado seria a superação das mazelas da sociedade civil. E não é isso que vemos, por exemplo. Eu vou ler aqui esse texto, esse trecho que eu vou ler para vocês. Ele integra aquilo que se chama glosas críticas, notas críticas, ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social de um Prussiano. É um texto do Marx, de 1844, em que ele polemiza com Arnold Ruge, que é o prussiano que escreve esse artigo, O Rei da Prússia e a Reforma Social. E o Arnold Ruge era integrante da esquerda hegeliana. E o Marx, para contextualizar rapidamente, Arnold Ruge atribuía a pobreza alemã à atrofia do Estado alemão, que não existia na verdade, o Estado prussiano.
E o Marx, eu vou utilizar uma outra edição, que já está devidamente rabiscada e destruída. Ele polemiza com esse diagnóstico do Arnold Ruge. O texto do Ruge e do Marx foram escritos, inclusive, acerca de uma greve da categoria tecelã na Silésia, uma resistência que traria à tona e colocaria no foco da crítica o governo, o Estado. É muito atual esse texto. E o Marx diz assim: o Estado, é um texto de 1844, anterior à ideologia alemã. O Estado jamais encontrará no, abre aspas, Estado e na organização da sociedade, fecha aspas, o fundamento dos males sociais, como o prussiano Arnold Ruge exige de seu rei. Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento de qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu adversário acha-se na condução do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento do mal na essência do Estado. Atenção, olha a categoria hegeliana sendo apropriada e superada pelo Marx. Já vou dizer por quê. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento do mal na essência do Estado, mas numa determinada forma de Estado, no lugar da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado. Agora vem a posição do Marx. O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Ele está começando em 44, antes da ideologia alemã. Ele está superando a problemática hegeliana. Ele está rompendo. O Estado não é a superação dos limites da sociedade civil, mas ele é o ordenamento da sociedade civil. E, para não cansá-los muito, vou com uma última passagem dessa citação. Quanto mais poderoso é o Estado, e, portanto, quanto mais político, nós poderíamos traduzir hoje como politicista, é um país, tanto menos está disposto a procurar no princípio do Estado, portanto, no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a expressão ativa, consciente e oficial, o fundamento dos males sociais e a compreender-lhes o princípio geral. A sociedade civil, para Marx, é o princípio, é o fundamento do Estado, inclusive dos males sociais. Não é o Estado. Isso é de uma atualidade impressionante. Bom, é nesse contexto que o Marx vê a necessidade de incorporar e ir além no sentido de superar, ou seja, conserva e vai além, uma outra categoria importante. A noção de que entre sujeito cognoscente, que conhece, que pode conhecer, e objeto cognoscível, qual é o polo que funda ontologicamente o conhecimento? Não é o sujeito cognoscente, não é a sua episteme. O momento que funda o conhecimento, vou usar uma expressão, é um neologismo, não existe esse termo, mas é um termo muito feliz que eu ouvi pela primeira e única vez do José Chazin, filósofo da UFMG na época, fundador da revista Ensaio. A realidade tem uma ensidade que pode ser desvendada a partir da sua manifestação empírica, desde
que se logre a obtenção de categorias analíticas, de aproximações sucessivas, de abstrações razoáveis, para usar as expressões que o Marx, e no caso do Brasil, José Paulo Neto codificou muito bem todas elas, utiliza para essa questão. E por isso Marx entende que o estudo das ideologias é fundamental para se compreender a anatomia da sociedade civil. E essa é a problemática de fundo, na minha opinião, não aquela hegeliana, mas a problemática de fundo para Marx nesse momento que explica a ideologia alemã, que relações existem entre ideologia, formas de representação, e condições materiais de existência. Essa é a pergunta. Se nós quiséssemos submeter Marx a uma banca acadêmica, com a qual ele parte. Que relações existem entre formas de representação e condições materiais de existência? A Alemanha ganhou destaque no enfrentamento dessa pergunta, pois nela houve um grande peso de vários sistemas de ideias. Na ideologia alemã, Marx e Engels concluem, atenção, um longo caminho de acerto com a filosofia alemã. Caminho que incluiu vários textos do chamado Jovem Marx. Eu poderia tirar o chamado se Jovem Marx dissesse a respeito apenas da idade dele. Mas como a expressão Jovem Marx vem marcada por um debate no campo marxista, inaugurado por Althusser, que diz que entre o jovem Marx e o Marx adulto teria havido uma ruptura epistemológica, eu sempre coloco o chamado Jovem Marx para pontuar minha divergência com essa tese althusseriana. Qual foi, em termos de textos, a trajetória que o Marx seguiu para fazer o acerto de contas que a ideologia alemã expressa? Eu trouxe aqui 5 registros anteriores à ideologia alemã. O primeiro deles, que foi objeto, a introdução, pelo menos, né, da aula de ontem. A crítica da filosofia do direito de Hegel. A crítica da filosofia do direito de Hegel data de 43. A introdução data de 44. Vocês devem ter tratado disso ontem. Aliás, 44 foi um ano que terminou já, felizmente, mas foi um ano decisivo na trajetória intelectual do Marx. Porque, veja, também nesse ano ele escreve um texto chamado A Questão Judaica, que é uma crítica a Bruno Bauer e consortes, e companheiros de polêmicas. É um texto que indevidamente serve para os ignorantes ou os que agem de má fé como peça de acusação a um suposto antissemitismo em Marx. Nada mais equivocado. O que o Marx discute na questão judaica, para atualizar o essencial dessa obra, é que a emancipação política não é igual à emancipação humana. Você pode resolver a questão judaica, você pode resolver a questão de gênero, você pode... Sou eu que estou falando, não é o Marx. Você pode resolver uma série de questões que são relevantes, porém pontuais, e a emancipação humana não ser enfrentada. Entre dezembro de 43 e fevereiro de 1844, o Marx realiza a incorporação crítica das principais obras da outra grande fonte constitutiva do seu pensamento, a economia política. Ele lê sistematicamente Adam Smith, James Mill, Serre, David Ricardo, principalmente Ricardo. E isso dá origem a anotações que nós conhecemos pelo nome de manuscritos econômicos e filosóficos.
Há um livro magnífico que eu trouxe aqui para citá-lo, do Celso Frederico, 1843-1844. O Jovem Marx, As Origens da Ontologia do Ser Social. É um livro magnífico, que mostra como nesse período, entre o final de 43 e o início de 44, o Marx dá o salto. Isso aqui, inclusive, esse período, tem tudo a ver com o primeiro parágrafo do prefácio que o Marx faz a um texto de 1859, Contribuição à Crítica da Economia Política, o famoso prefácio de 1859, que tem lá a metáfora da edificação, da estrutura, das superestruturas. O primeiro parágrafo, Marx diz assim: os meus estudos iniciais eram de jurisprudência e filosofia. Mas aí eu incorporei a economia política. É um período anterior à ideologia alemã em que o Marx percebe que você entende uma sociedade fundamentalmente a partir, não quer dizer que de maneira suficiente, a partir da análise sobre como são produzidas e reproduzidas as condições materiais de existência. E por último, a Sagrada Família, de 1845, também escrita junto com Engels, que é outra crítica ao Bruno Bauer. O Bruno Bauer era o cara que apanhava o tempo da esquerda hegeliana. É com Bruno Bauer que Marx mais polemizou em termos quantitativos, porque o seu grande crítico, o seu grande interlocutor foi o Feuerbach, que eu vou falar já já. Esse texto, inclusive, é conhecido como a crítica da crítica crítica. É muita crítica. Essas obras anteriores à ideologia alemã prepararam, estou entrando numa outra parte da minha exposição, o que nós podemos chamar de roteiro da ideologia alemã. A expressão, inclusive, é do Emil Sader. Na sua teoria, ou filosofia, Hegel começa pela crítica das ilusões do conhecimento. Marx e Engels chamarão esse caminho de ideologia. Bom, vejam aqui que essa obra já nos dá uma primeira definição, uma primeira aproximação, a qual outras terão que vir, do que é a ideologia para Marx. É um caminho equivocado para se entender o processo social. É começar por aquilo que Hegel chamava de ilusões do conhecimento. E quais eram as ilusões de conhecimento para Hegel? Duas. Assumir as coisas pela sua forma de aparecer, pela sua aparência, e relegar o real para um mundo completamente separado das aparências. Olha a riqueza de Hegel. Ele diz: tomar as coisas pela aparência das coisas é um equívoco. Mas ao entender que o real é algo separado das suas aparências, também é equivocado. E o Marx dirá exatamente isso na ideologia alemã. E para Hegel, nesse processo, há dois movimentos realmente existentes que explicam as ilusões do conhecimento. O mundo perde sua unidade. Olha isso. O mundo estabelece uma dicotomia entre o sensível e o suprassensível. Por isso, diz Hegel, surge o estranhamento, a alienação. Por isso a consciência não se reconhece no mundo, e o mundo parece ser uma realidade alheia, externa à consciência. Para Hegel, o caminho que permite superar os limites da primeira tendência, do primeiro movimento, esse que eu acabei de dizer, é aquele que permite a passagem da consciência em si para a consciência para si. Olha isso,
de novo, é um pai de oposição hegeliano, que Marx aprendeu, apropriou-se dele, superando os limites hegelianos nessa formulação. E o que é para Hegel a passagem da consciência em si para a consciência para si? É aquela em que o real retoma a unidade perdida, superando a cisão entre sujeito e objeto. Hegel, antes de Marx, fixou a noção de que o mundo é produto coletivo do trabalho humano. Hegel também afirmou de forma original que o homem é um ser histórico, condição dada pela sua capacidade de trabalhar. A categoria trabalho é decisiva para Hegel. O acerto de contas de Marx e Engels com a filosofia alemã, de que é a expressão mais acabada, mais elaborada, a ideologia alemã, o texto, começa, na verdade, com a esquerda hegeliana. O Marx e o Engels escrevem esse acerto de contas, eu vou usar uma expressão chula, batendo na freguesia mais pobre, menos elaborada. E dentro dela, polemizando em primeiro lugar com Feuerbach. E por que Feuerbach? Porque Feuerbach havia se proposto a criticar o idealismo hegeliano e a fundar o materialismo. De maneira clara ele propôs isso. Marx e Engels chamam de materialismo vulgar o resultado dessa tentativa. Em 1845, foram escritas essas teses, mas que só foram publicadas em 1888 por Engels com o título Ad Feuerbach, sobre Feuerbach, e em 1932, junto com a primeira edição da ideologia alemã, esses textos foram publicados com o título Teses sobre Feuerbach. O que Feuerbach sustentava? Que a capacidade de abstrair que o homem tem está na raiz da alienação religiosa. Que o homem cria Deus e não o contrário. Só que Feuerbach, diferentemente de Hegel, não incorporou em seus textos a categoria trabalho, perdendo, entre outras coisas, a possibilidade de entender que toda objetividade é a expressão de uma subjetividade. E com isso, o Marx inicia, é a primeira das teses dele sobre Feuerbach que eu vou ler para vocês aqui. Porque eu estou falando da ideologia alemã. Na ideologia alemã, a tradição filosófica que é rebatida em primeiro lugar, nem é de Hegel, é da esquerda hegeliana. O principal defeito de tudo... Essa aqui é a primeira tese sobre Feuerbach. São 11 teses, eu vou ler só a primeira. O principal defeito de todo o materialismo até aqui, incluído o de Feuerbach, consiste em que o objeto, a realidade, a sensibilidade, só é apreendida sob a forma de objeto ou de intuição, mas não é apreendida como atividade humana, sensível, como praxis. Não é apreendida subjetivamente. Eis porque, em oposição ao materialismo, o aspecto ativo foi desenvolvido de maneira abstrata pelo idealismo, que naturalmente desconhece a atividade real, sensível como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente distintos dos objetos do pensamento, mas não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva. Marx aqui dá de goleada em Feuerbach e supera, indo além, mas conservando algo, a formulação de Hegel sobre objetividade e subjetividade. Cada objetividade existente, as coisas, as mercadorias, se estivermos falando do capitalismo,
O direito, nossa, os meus colegas do direito precisam ler alguns, não Luiz César e outros de boa estirpe, mas há uma tendência de fetichizar o direito, esquecendo-se que o direito é um campo de forças. Porque a Constituição é um campo de forças, porque a norma, cláusula pétrea. Minha vida é, na tradição do direito, cláusula pétrea. Eu sei que esse é um debate, eu vou arranjar encrenca para registrar essa posição, mas toda a objetividade, as teorias, os currículos escolares, o qualis, o lattes, são resultado da atividade humana. Só se tornam objetivas porque expressam uma subjetividade. Feuerbach, infelizmente, por um caminho muito mais empobrecido, ou seja, por um caminho que não reconhecia a objetividade como expressão da subjetividade, atribui às ideias o mesmo peso que as ideias possuíam para Hegel. Ou seja, as ideias para Feuerbach, por mais materialista que ele tenha desejado ser, tinham alguma dimensão de constituição da realidade e ele não percebia o problema disso. Porque sua crítica, a crítica de Feuerbach ao idealismo hegeliano, se mostrava insuficiente para fundar uma teoria realmente materialista da história. Além de incorrer numa forma de idealismo, porque para Feuerbach a capacidade de abstração está na origem da alienação religiosa. Não tem a ver com a materialidade. Marx, já nos manuscritos econômicos filosóficos, coloca no foco de sua análise a economia política, dando destaque para a categoria trabalho como seu fundamento. Diz, lá nos manuscritos econômicos filosóficos, a depreciação do mundo dos homens aumenta em razão direta da valorização do mundo das coisas. E nós sabemos que nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx aponta para 4 formas de estranhamento, de alienação hostil. O objeto produzido pelo trabalhador não é propriedade do produtor direto. Pelas relações de assalariamento e de propriedade privada, o produto do trabalho não pertence a quem trabalhou e produziu. O próprio processo se mostra hostil, opressivo. Toda a formulação, isso não está nos manuscritos bem adiante na obra do Marx, mas toda a formulação marxiana acerca da subsunção real do trabalho ao capital mostra que o processo de trabalho ocorre sob o controle do capital e que o resultado desse processo de trabalho não pertence ao trabalhador. Eu acabo de sintetizar aqui um item do capítulo 5 do livro 1 do Capital, que é a formulação mais elaborada dessa ideia latente nos manuscritos econômicos filosóficos. O outro trabalhador é hostil, por mais que haja a cooperação entre os trabalhadores. Trabalho para Marx é sempre trabalho socialmente combinado. Por mais que os trabalhadores operem conjuntamente, a ordem do capital tenta inibir a ação coletiva como classe. E o outro estranhamento mais profundo, mais amplo, que o Marx identifica nos manuscritos econômicos filosóficos, o estranhamento, o distanciamento, o brutal fosso entre a vida que efetivamente se leva sob a ordem do capital e aquela possível à espécie humana. Para usar uma expressão de Lukács, as múltiplas faces da vida humana, a omnilateralidade, o conjunto de laterais, de facetas, não pode ser usufruído adequadamente por todos. Isso vai aparecer na ideologia alemã, uma passagem que eu vou ler daqui a pouco. Quanto tempo eu já falei?
Ok. Quais são, portanto... Bom, aqui eu quero fazer uma distinção. Eu acho que o tempo que eu disponho me permitirá fazer isso. Há uma distinção entre termos alemães para alienação e estranhamento. Eu não falo alemão, portanto a minha pronúncia vai ser lá da Zona Leste de São Paulo. Entalserung é o termo alemão que designa a alienação. Entfremdung é o termo alemão que designa estranhamento. O intelectual no Brasil que aprofundou esse tema ao máximo possível, porque ele não aprofundou totalmente, porque não dá para aprofundar, já me explico, foi o Jesus Ranieri. Qual é a ideia central dessa distinção? A alienação, em Talserung, é um processo de exteriorização. Isso, inclusive, no mundo comercial. Você vai vender um carro para alguém, você transfere para o outro. Você vai vender um imóvel, você aliena o imóvel. Você faz um financiamento, a financeira manda escrever no documento que você tem, na verdade, um bem com base na alienação fiduciária, na confiança de que vai pagar as prestações, isso aqui. Nesse sentido, toda atividade humana, inerentemente, produz formas de alienação, no sentido de exteriorizar algo previamente concebido, imaginado, desejado, sonhado, rascunhado. Então, a alienação, nesse sentido amplo de Entalserung, não tem necessariamente uma dimensão negativa, uma conotação pejorativa. Mas o termo alemão, Entfremdung, estranhamento, é outra coisa. O estranhamento é uma objetivação, é uma alienação que se coloca de pé, como a criatura se coloca de pé, se voltando contra o Criador. É hostilidade. Não é apenas exteriorização, objetivação. É uma objetivação de tipo específico. Vá lá. Qual a importância dessa distinção que o Jesus Ranieri diz no seu livro A Câmara Escura? Ele não pôde finalizar, porque o próprio Marx, em vários textos, principalmente nos manuscritos econômico-filosóficos, às vezes ele faz a distinção. Ele usa Entalserung como alienação e Entfremdung como estranhamento. Mas às vezes ele usa o termo alemão de alienação para designar o estranhamento. Então aí embaralham as coisas. E como os manuscritos econômico-filosóficos não foram escritos para publicar, portanto não passaram por revisão pelo autor, não há por que cobrar de Marx incoerência. Ele está fazendo lá apontamentos. Por que isso é importante? Porque quando nós falamos em estranhamento, em consciência coisificada, em fetichismo da mercadoria, essa expressão que está presente lá no Capital, no livro 1, item 4, fetichismo da mercadoria. Por que a mercadoria se mostra hostil ao produtor direto? Porque ele tem que trabalhar uma jornada que vai além daquilo que lhe garante as condições de reprodução como força de trabalho. Que ele produz, portanto, durante um tempo que não é pago, o tempo de trabalho excedente. Porque ele produz os produtos como mercadoria. Ele produz mais-valia. E o produto não pertence a ele. Na ideologia alemã, eu separei aqui 10 aspectos centrais, eu voltaria a várias dimensões que já falei aqui, que me parecem muito atuais. E eu tendo a fazer citação de cada um deles, a menos que vocês estejam muito cansados para suportar isso. Primeiro aspecto
respeito ao ponto de partida, em relação a que o Marx já demonstra um tensionamento, uma diferença importante com o idealismo, mas também com o materialismo de Feuerbach. O que eu estou falando? Citando a ideologia alemã. Os pressupostos de que partimos não são arbitrários nem dogmas. São pressupostos reais, de que não se pode fazer abstração a não ser na imaginação. Quais são os pressupostos, portanto? São os indivíduos reais, sua ação, sua atividade e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação. Como é que isso reaparece no 18 Brumário? Os homens fazem história, mas não a fazem arbitrariamente. O passado oprime seus cérebros. Como é que isso foi tematizado por Lukács? Os homens agem sob uma causalidade posta. Então, não há priorismo em Marx, não há dogmatismo, e não há também negligência para com a empiria. As categorias para Marx não são um planetário de erros, não são um devaneio de abstrações irrazoáveis. Voltando à citação. Esses, ou seja, os indivíduos, a sua ação, esses pressupostos são, pois, verificáveis por via puramente empírica. O Marx valoriza a empiria. É o ponto de partida. O primeiro pressuposto de toda a vida, de toda a história humana, é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos. Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais, tão logo começam a produzir seus meios de vida. Como é que o Lukács registrou isso? Eu estou o tempo todo fazendo referência à literalidade e às suas possibilidades de atualização. O trabalho é a forma originária, é a protoforma de todas as atividades humanas. Não quer dizer que seja a única, absolutamente não é a única, felizmente, e nem que seja a mais importante, mas é a forma que funda o ser social, é a protoforma, é a forma protótipo, é a forma originária, é o protótipo. Voltando à citação do Marx e Engels. O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que tem que reproduzir. Eu vou dar um salto e volto na sequência dessa citação daqui a pouco. Só para reforçar, passagens à frente, Marx diz: o fato, portanto, é o seguinte: indivíduos determinados, que como produtores atuam de um modo também determinado, estabelecem as relações sociais e políticas determinadas. É preciso que em cada caso particular, a observação empírica coloque necessariamente em relevo a conexão entre a estrutura social e política e a produção material. Isso é concepção materialista em Marx. Então, eu falei aqui do primeiro aspecto central e absolutamente atual do meu ponto de vista, que emerge da ideologia alemã. Vou falar do segundo, que está intimamente ligado a isso, que é o essencial da minha exposição aqui. Marx, na ideologia alemã, anuncia uma nova concepção de história.
é o texto em que ele, percorrido o caminho que eu procurei apontar aqui, sintetiza a concepção materialista de história. Então, seguindo na citação, eu falava do modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida. Não se deve considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber, a reprodução da existência física dos indivíduos. O Marx não era economicista. O Marx não praticava um reducionismo tecnológico, economicista. Não. Trata-se muito mais de uma determinada forma de vida dos indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida. Se quisermos, modo de vida no sentido amplo, profundo, cultura. O conjunto das atividades humanas, esse conjunto produz modo de vida, cultura. Mas ninguém vive de código jurídico, de sistema político, de currículo de sociologia, de estética, de filosofia, de arte. É necessário estar vivo. E a atividade por meio da qual as condições materiais de existência são produzidas e reproduzidas é um trabalho. Sobre o resultado dessa atividade, outras, evidentemente, têm que se colocar. Há uma passagem muito importante em que ele faz, ao mesmo tempo, crítica ao empirismo e ao idealismo. Permitam-me a citação novamente. Desde que se apresente este processo ativo de vida, a história deixa de ser uma coleção de fatos mortos, como para os empiristas ainda abstratos, ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como para os idealistas. Ele está fazendo acerto de contas com Hegel e com Feuerbach, com a esquerda hegeliana e com os idealistas. Mas a história não é uma coleção de fatos, datas, como para empiristas ainda abstratos, nem uma coleção imaginária de sujeitos imaginários. A história não existe, é o sentido que o sujeito atribui. A paciência tem limite com esse trololó. O modo de produzir como modo de vida é a terceira dimensão central para a qual eu quero chamar atenção. Aqui eu não vou fazer citação porque, de certa forma, já o fiz. É modo de vida. É economia, é política, é ideologia, é direito, modo de vida, sentido amplo. Na formulação da sua concepção materialista de história, um momento muito importante é aquele no qual Marx fixa uma categoria, uma análise, na verdade, segundo a qual as formas de consciência, todas elas, não são autônomas em face da produção e reprodução das condições materiais de existência. Aqui Marx se apropria, conserva em parte e vai além das categorias que vêm de Hegel: história, trabalho, atividade humana. Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui se ascende da terra ao céu. Ou, em outras palavras, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco dos homens pensados, teorizados, imaginados e representados, para a partir daí chegar aos homens em carne e osso. Isso é um princípio metodológico, poderíamos dizer, fundamental. Não tomar as representações pelas coisas. Não tomar o que se diz a respeito de pelo que de fato é.
ir além da aparência. Parte-se, ao contrário, dos homens realmente ativos e, a partir do seu processo de vida real, expõe-se o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. E mesmo as formações nebulosas do cérebro dos homens são sublimações necessárias no seu processo de vida material. Essa palavra necessária é muito importante. Eu vou voltar a isso quando terminar essa citação. A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, assim como as formas de consciência que a elas correspondem, perdem toda a aparência de autonomia. Não tem história própria, nem desenvolvimento, mas os homens, ao se desenvolverem e ao desenvolverem sua produção material, transformam também, com essa sua realidade, o seu pensar e os produtos do seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Cuidado com essa formulação. Ela pode nos jogar num campo que entende a consciência como um mero epifenômeno. Fenômeno epidérmico. Não é isso. Na série sobre Feuerbach, Marx disse que o problema do materialismo vulgar era não considerar as objetividades como expressões das subjetividades. O Marx não ficou em cima do muro. A complexidade dessa análise decorre do quê? Da correta reprodução no plano do pensamento do movimento do real. Desculpem os que querem enquadrar o mundo em modelos matemáticos, em equações fáceis, que nos dão previsibilidade. O mundo é mais complexo. Nem as tipologias servem para muita coisa. Mas eu queria voltar àquela palavra necessária. Por que o Marx diz lá pelas tantas de que as formações nebulosas no cérebro dos homens são sublimações necessárias do seu processo de vida material? Eu não pude estar presente ontem, mas na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, tá aquela famosa frase: a religião é o ópio do povo. Prestemos atenção nos parágrafos que antecedem essa síntese. A religião é o grito de uma alma que geme e sofre. A religião é o espírito possível no mundo sem espírito. Formas mistificadoras da realidade, como algumas dimensões religiosas, que Marx iria todas. Eu, como não sou ateu, vou preservar a minha concepção. São o grito da alma que geme e sofre. Eu tenho uma colega aqui, foi uma das alunas mais brilhantes que tivemos no curso, hoje é docente no Instituto, a Mariana. Quem for aluno dela não terá o que perder, vai ganhar muito. Ela tem uma tese espetacular. Ela faz uma análise sobre os dois mercados de promessa de cura: a indústria farmacêutica e algumas igrejas evangélicas. Nós vivemos hoje um tempo de sacralização da política. Eu estou falando da ideologia do mundo. Nós vivemos um tempo de sacralização da política, em que se agradece a Deus pela eleição, não é pelos eleitores, nem pelos financiadores de campanha, é a Deus. Mas o Marx está dizendo: essas formações nebulosas do cérebro são expressões necessárias que decorrem da vida que realmente levamos. Ideologia, eu quero uma para viver. Avancemos aqui. Gente, está muito cansativo o conjunto de citações, não? Não? Se tiver, pode reclamar aí com a organização que eles reduzem o meu cachê. A produção da vida, tanto da
própria no trabalho como da alheia na procriação, aparece agora como dupla relação. De um lado, uma relação natural, sim, embora existam aí os salões de beleza, as academias, nós continuamos seres naturais. De outro, como relação social. Social no sentido de que se entende por isso a cooperação de vários indivíduos, quaisquer que sejam as condições, o modo e a finalidade. Então, as ideias não têm autonomia. Eu levo, Felipe, quando tem que dar aquela disciplina de nome horroroso que tem na economia e que tem em relações internacionais, por força dos conteúdos obrigatórios que vem no MEC. Evolução das ideias sociais. Eu levo 15 dias para desmontar o título dessa porcaria. As ideias não evoluem. Em primeiro lugar, porque elas não têm autonomia. Em segundo lugar, porque a ideia de evolução aqui tem o peso de que no tempo 1 se tem uma ideia de qualidade X e no tempo 2 uma ideia de qualidade superior a X. Quem é que diz? Quem é que diz? O Weber disse isso. O Weber diz isso. O capitalismo ocidental é o desenvolvimento máximo do capitalismo que havia em Roma. Mas o Marx falou teve uma imprecisão nessa direção, depois eu cito a passagem. Quem quiser aprofundar esse tema, leia Hélio Wood, Capitalismo contra a Democracia, tem um capítulo lá que ela discute. Quem aqui é teleológico, afinal de contas? Marx ou Weber? Weber. Porque via no capitalismo ocidental o cume do desenvolvimento de uma tradição capitalista em Roma e algo que virou uma gaiola de ferro com cadeado de ouro. O cadeado de ouro é por minha conta. É irresistível a dinâmica do capital. É quase algo aprazível. Relaxemos e aproveitemos. Uma outra categoria importante, e aqui a gente já entra. O Marx tem são pouquíssimos os textos em que ele formula alguma coisa sobre o comunismo, sobre a sociedade emancipada. Até porque a obra do Marx se destina a fazer uma crítica demolidora da ordem do capital. Claro, ele faz isso com vistas a uma militância existencial e política pela superação do capitalismo. Mas ele não se debruçou em esboçar, desenhar como é que vai ser o comunismo, vai ter mercado, não vai ter mercado, vai ser assim, vai ser assado, modelo cubano, até porque Cuba não existia à época do Marx. Ele não queria saber de modelos. Mas há algumas passagens em sua obra em que ele fala sobre o comunismo. E eu vou citar algumas porque esse é outro tema presente na ideologia alemã. Ele diz lá pelas tantas. E essa é uma metáfora. É literatura isso, é poesia. Para quem acha que o Marx é seco, árido, o Marx é um poeta. O Marx, quando vai falar do dinheiro no Capital, cita um poema Timão, não é o Corinthians, Timão de Atenas, de Shakespeare, em que ele diz: o dinheiro faz da prostituta santa, do feio belo. Aqui nós temos uma passagem também de literatura. Ele diz assim: ao passo que na sociedade comunista, a citação eu vou ter que fazer trucada, vai lá. Na sociedade comunista, onde cada um não tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode aperfeiçoar-se no ramo que lhe apraz, a sociedade regula a produção geral. Quando é que o leste europeu e a União Soviética produziram uma situação de regulação geral? Dando
dando-me assim a possibilidade de fazer hoje tal coisa, amanhã outra. Agora vem a literatura, a poesia, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar animais ao anoitecer, ele não era vegetariano decididamente, criticar após o jantar, criticar no sentido de crítica literária, sem jamais, segundo meu desejo, sem jamais tornar-me caçador, pescador, pastor ou crítico de arte. Unilateralidade. Quantos homens e mulheres na sociedade que conhecemos podem não chegar a tudo isso? Porque na sociedade que conhecemos, entre essas, existe uma outra, né? Ligar para a empresa de segurança privada: olha, estou chegando em casa, garanta lá o vigia no portão para eu poder entrar. Mesmo que eventualmente levante, faça yoga, se informe, vá para o tênis, volte lá para... Mesmo esse não vive uma vida emancipada, porque ele vive com medo do sequestro. Né? Ele precisa fazer as contas de como vai diversificar o seu portfólio de investimentos. A ideologia alemã trabalha com o horizonte do que é uma sociedade comunista. É uma sociedade que não apenas não tem classes e Estado, mas é uma sociedade que pode permitir que cada indivíduo desenvolva todas as suas potencialidades. Quem disse que Marx não tem uma valorização do indivíduo? O Marx não faz uma apologia do individualismo burguês, é outra coisa. Uma passagem ainda sobre o tema do comunismo na ideologia alemã. Mas também está empiricamente fundamentado que uma derrocada da situação da sociedade existente por obra de uma revolução comunista, de que falaremos mais adiante, e com a superação da propriedade privada, que é idêntica à referida revolução, aí segue a citação. Olha o que o Marx está falando aqui. O que é uma sociedade comunista para Marx? É a superação da propriedade privada. Não é a socialização da política. Não é o planejamento estatal. É a superação da propriedade privada. Uma outra passagem a respeito do mesmo tema ainda. Os elementos materiais de uma subversão total são, de um lado, as forças produtivas existentes, e de outro, a formação de uma massa revolucionária que se revolta. Aqui a gramática ajuda a política, né? O que aqui é um pronome relativo, adjetivo. Não é a formação de uma vanguarda revolucionária, é a formação de uma massa revolucionária que se revolte. Não adianta você formar uma massa revolucionária que não põe em movimento suas energias emancipatórias, que não é igual a protestar contra tudo. Isso me permite passar ao oitavo tema, ao sexto tema, muito importante na ideologia alemã, que tem a ver com a discussão do comunismo e tem a ver com uma formulação muito mal usada. Eu vou primeiro a formulação muito mal usada. Como é que termina a primeira parte do Manifesto Comunista? O último parágrafo, Marx diz assim: assim sendo, o que já supõe que tem que ser de um determinado jeito descrito nos parágrafos anteriores. Mas aqueles que querem uma leitura fácil de Marx desconsideram tudo isso, e os inimigos de Marx muito mais. Assim sendo, a derrota do capitalismo e a vitória do socialismo são inevitáveis. Oba! Não precisam fazer muita coisa, porque pela força das contradições o capitalismo vai cair, e pela natureza das coisas o comunismo vai emergir. Nem no Manifesto Comunista,
que é um texto de caráter panfletário, e aqui não estou xingando o texto, ele tem um tom, ele carrega nas tintas para animar a luta. Nem no manifesto, na verdade, devidamente lido, se pode atribuir a Marx uma visão teleológica da história. Teleologia há em Aristóteles, o bem, o belo, o justo. Há em Hegel, o Estado. Mas na obra do Marx, só existe teleologia na atividade humana no sentido de que eu realizo algo previamente concebido. Mas a história não é teleológica. Aquele assim sendo, aquela conjunção supõe que tem que ser de um determinado jeito para se chegar naquela conclusão. De que determinado jeito Marx está falando nos parágrafos que antecedem? A formação de uma classe trabalhadora que se una, que se articule, que dispute, que vá à luta política, assim sendo isso. Mas como é que aparece essa questão de que em Marx não há uma concepção teleológica na história, que é uma aquisição importante da ideologia alemã? Marx é liberal isso, em português, evidentemente. O comunismo não é para nós um Estado aqui no sentido de situação. Não é para nós uma situação que deve ser estabelecida, um ideal para o qual a realidade terá que ser dirigida. Não é. Denominamos comunismo um movimento real que supera a situação atual de coisas. Se não for um movimento real, não só o capitalismo não ruirá, como algo em seu lugar substancialmente distinto não se edificará. Nós não estamos condenados, essa é uma atualização da ideologia alemã, nem a reprodução da ordem vigente, nem a sua superação. Sétimo aspecto. E aqui, deliberadamente, eu escolhi essa passagem pela possibilidade de diálogo que existe com a obra do Gramsci e com os desafios políticos de nosso tempo. É uma passagem que é assim: as ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante na sociedade é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe ao mesmo tempo dos meios de produção espiritual. Ele segue a citação. O Marx não conheceu, diferentemente de Gramsci, o momento dos sindicatos legalizados, dos partidos operários, do sufrágio universal. Ele não conheceu a envergadura dos aparelhos de hegemonia, como os meios de comunicação social, o sistema escolar, as igrejas, as entidades. Mas ele não esteve desatento ao papel ativo da luta ideológica, da luta simbólica. Essa passagem é magnífica. As ideias dominantes de uma época são as ideias das classes dominantes dessa época. Os proprietários dos meios de produção material são proprietários dos meios de produção espiritual. Se alguém tiver uma dúvida sobre isso, é só pensar no que são os meios de comunicação na nossa sociedade. É impressionante o diálogo possível. E para aqueles que veem uma ruptura epistemológica entre o Marx desse período e o Marx da maturidade, eu gostaria de citar aqui de cabeça um parágrafo do capítulo 24 do livro 1 do Capital, aquele que trata da chamada acumulação primitiva do capital, em que o Marx diz assim: com o desenvolvimento do capitalismo não basta que haja, de um lado, os meios de produção sob a forma de capital e trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, nem que esses trabalhadores sejam obrigados a vender a sua força de trabalho pela coerção econômica. Com o desenvolvimento do capitalismo,
se faz necessário uma classe trabalhadora que, por costumes, tradição, direitos, costumes, cultura e educação, assumam as relações sociais capitalistas como naturais. O Marx está prestando atenção no fenômeno da dominação ideológica, da dominação cultural, simbólica. Estou avançando aqui para a parte final, gente. Já falei das ideias dominantes. Bom, há uma passagem, não vou ler, que mostra que o Estado e a religião não são autônomos em face da materialidade. Acho que eu não preciso aprofundar sobre isso, porque já expus de alguma forma. Uma outra ideia, a penúltima. O idealismo, e aí ele está dialogando agora com Hegel, padece de uma concepção segundo a qual o espírito teria supremacia na história. Agora ele está dialogando com Hegel na ideologia alemã. Por que a dialética está invertida, está de ponta cabeça em Hegel? Formulação que o Marx vai fazer depois, um dos prefácios a uma das edições do Capital. Porque para Hegel, a ideia, a razão, é o demiurgo da realidade. E para Marx não se trata disso, embora não se possa atribuir um papel desimportante à razão, à ideia, mas o momento ontogenético da realidade social é a atividade do homem, é a vida que ele leva. Última ideia muito central, que eu considero muito atual, que está lá na ideologia alemã, é a ideia da reciprocidade entre indivíduos e circunstâncias. Ele diz aqui que os indivíduos fazem as circunstâncias como as circunstâncias produzem os indivíduos. Ele tem uma tese sobre Feuerbach, que o educador tem que ser educado também. Isso reaparece no 18 Brumário, fazemos história, mas não de maneira arbitrária. É um tema recorrente ao longo da obra do Marx. E como última parte, devo já ter chegado a hora e meia, eu quero registrar o que prometi a vocês no início. Nós podemos e devemos identificar imprecisões e lacunas nessa obra do Marx. E eu começo por uma que anunciei já. Ele lá pelas tantas usa a expressão capitalistas romanos. É um equívoco. Não há capitalista em Roma. A quem se atribui isso? A um descuido. Eu não tenho conhecimento para dizer se essa passagem diz respeito a uma daquelas anotações de menor densidade, mas é uma boa hipótese. Só que o Marx não coloca essa expressão entre aspas. Então aqui não pode jogar a favor de Marx a ideia de que ele usou de maneira análoga. Não. A passagem é exatamente esta. Eis porque Feuerbach, em Manchester, por exemplo, vê apenas fábricas e máquinas onde há 100 anos atrás havia apenas rotas de fiar e teares, ou porque na campanha de Roma encontra apenas pastagens e pântanos onde, no tempo de Augusto, não teria mais do que as vinhas e quintas dos capitalistas romanos. Se o Marx estivesse imputando isso à formulação do Feuerbach, deveria vir em aspas. Essa é uma imprecisão para que não endeusemos a redação marxiana. Mas as duas lacunas, não imprecisões agora, mais importantes, dizem respeito a outra ordem de coisas. A primeira delas, o Marx, ao discutir as formas de propriedade, Marx e Engels, a formulação aqui presente é muito próxima àquela de Engels no texto A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nós sabemos que Engels produziu essa análise
e isso para mim não invalida as conclusões importantes desse texto do Engels, mas ele produziu essas análises com base no que havia de conhecimento antropológico e arqueológico, principalmente de Morgan. E vários desses conhecimentos de Morgan se mostraram posteriormente equivocados. Então, as passagens na ideologia alemã que discutem as formas de propriedade têm esses problemas. E, evidentemente, ainda Marx, nesse momento, não havia chegado a categorias analíticas, a mediações analíticas, como força de trabalho, distinta de trabalho, capital constante, capital variável, capital fixo, capital circulante, capital fictício, trabalho improdutivo, mais-valia. Sim, mas a obra do Marx também é um processo de aproximação sucessiva. Eu diria que um processo de adensamento ontológico. Você sabe de quanto seria a população mundial se a previsão de Malthus de que a população cresce em PG, né, progressão geométrica, e a produção de alimentos em progressão aritmética? Você sabe de quanto seria a população mundial hoje? 256 bilhões de indivíduos. Eu nunca vi cobrarem de Malthus nem um pouquinho do que cobram do Marx. Claro, isso é uma escolha política. Isso não é uma questão teórica. Né? Aos inimigos, o rigor da crítica, aos amigos, propinas, né? Oficiais, inclusive. Então, eu entendo que o texto da ideologia alemã é um texto seminal, principalmente porque apresenta, de maneira sistemática, até então não feita, a concepção materialista de história em Marx, né? E outras dimensões que eu tentei aqui expressar nessa 1h30, 1h40, que já falei para vocês. É isso, obrigado. Bom, eu começo pela questão de Flanders sobre objetividade e subjetividade. E isso aparece aqui na ideologia alemã, mas eu vou me servir novamente das teses sobre Feuerbach. Da segunda tese sobre Feuerbach. A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na praxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade, o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre realidade ou não realidade do pensamento isolado da prática é uma questão puramente escolástica. Então, primeiro nós vamos tomar cuidado com essas expressões, objetividade e subjetividade. Marx, evidentemente, não trabalhava com elas no sentido que, por vezes, as formas fragmentadas de ciência, de abordagens, de teorias o fazem hoje. Eu digo isto para que nós não busquemos nas formulações da obra do Marx, principalmente nesse momento, respostas acerca de dimensões da subjetividade que aparecem no mundo contemporâneo pela exposição mecânica. Vamos imaginar a Terra sem a espécie humana. Em algum momento isso ocorreu. Eu sempre recomendo, quando discuto essas coisas, aquele documentário Andando com o Homem das Cavernas, da BBC de Londres, que é um documentário ficcional. É documentário porque é apoiado nas mais atualizadas vertentes da teoria das espécies,
Mas é ficcional porque não havia Globo Repórter na época e lança-se mão de computação gráfica. Mas em algum momento não existiu a espécie humana. O Homo sapiens resulta do processo de adaptação ao meio, não é de evolução, hein? Darwin discutiu o processo de adaptação de espécies animais aos estímulos do meio ambiente. Você sabe que o Marx valorizava muito a obra do Darwin, porque ele via em Darwin um tratamento materialista no estudo das adaptações das espécies. Mas nem Marx transpôs para análise do mundo social a teoria de Darwin, e nem Darwin autorizou isso. Os babacas dos neoliberais é que falam em coisas que alguns outros babacas chamam de darwinismo social. Mas isso é um anacronismo, uma imprecisão. Né? Muito bem. Se em algum momento não houve espécie humana sobre a Terra. E é interessante, o Engels tem um texto, o papel do trabalho na passagem do macaco ao homem, alguma coisa assim. Por quê? Recorram ao Cax para enfrentar essa questão. Entre o ser inorgânico e o ser orgânico, você não tem uma evolução linear. Você tem um salto qualitativo. Arranjo molecular, envolvendo carbono. Eu faltei a todas as aulas de química porque eu não entendia química na lousa. Mas o ser orgânico não resulta de uma evolução linear do inorgânico. Há um salto qualitativo. E o ser social não resulta de uma linearidade, de uma evolução linear do orgânico para ele. Há um salto qualitativo. O que dá esse salto? É a atividade consciente. O que diferencia o pior arquiteto da melhor abelha? A passagem do capital. É que o arquiteto figura o objeto do seu trabalho na mente antes de trabalhar. Então, o trabalho é a protoforma da atividade humana. Ele representa, para citar Lukács, esse salto qualitativo do orgânico para o ser social, porque o trabalho tem algo qualitativamente distinto. A espécie humana, o ser social, não modifica apenas o meio ambiente. Isso João de Barro faz, a abelha, todas as espécies orgânicas. O ser social intervém nesse processo mediado pela consciência. Por isso que a consciência não é um epifenômeno. É isso que o Marx está chamando de subjetividade. É a atividade consciente, que não se resume ao trabalho. Há nenhuma forma de trabalho. Isso de um lado. De outro lado, não há nenhuma forma de trabalho, por mais manual que seja, que precisa do nexo intelectivo. Todo trabalho tem uma dimensão consciente, teleológica. É isso que o Marx está chamando de subjetividade. Sentido amplo, atividade. Então, se você quiser, por exemplo, pensar, porque eu não vou me furtar ao caso específico, né? As experiências dessa vertente chamada economia solidária, e eu sei que isso tem todo um debate polêmico, eu mesmo tenho intervenção sobre isso, mas eu não posso negar que se trata de uma tentativa de alterar rumos das coisas. Você tem a intervenção da subjetividade. Né? Bom, não sei se contemplei toda a objetividade. Então, o arranjo econômico contra o qual a economia solidária se coloca é uma objetividade, resultado de subjetividade. O arranjo que ela se propõe a fazer também. A qualidade disso a gente não vai entrar nesse debate. Né? Bom, Vitor, eu concordo com o que está implícito na sua pergunta. Eu tive aqui que registrar como é que Marx, nesse texto da ideologia alemã, esboça o que seriam
os elementos de uma sociedade comunista. O trecho mais denso sobre o que seria uma sociedade comunista em Marx está lá no item 4 do capítulo 1 do livro 1 do Capital, Fetichismo da Mercadoria. Quando ele fala, bom, para variar um pouco, vamos ver como é que seria uma sociedade autorregulada, sociedade comunista. Mas o Marx não foi além disso nesses textos. Eu já vou enfrentar a questão da Internacional. Porque você encontra lá, na crítica ao programa de Gotha, uma referência que ele diz, olha, não se avança o pulo de uma pulga, quanto que uma pulga pula? Não se avança o pulo de uma pulga especulando sobre a sociedade futura. Por isso ele não especulou. É o movimento real que os homens fizeram. Agora, evidentemente, lá na Internacional, na primeira Internacional, o pau comeu. E coitado do Bakunin, né, que apanhou mais do que bateu. Eu fico com a resposta das crianças, não, eu fico com a resposta do Steve Mesaros e com a resposta do Gramsci. O Gramsci, mais do que o Marx, pensou esse horizonte num contexto capitalista mais complexo, próximo ao nosso. A emancipação do trabalho é condição sine qua non à emancipação humana, mas não é suficiente. Então eu tento a concordar com isso. Vamos fazer o exercício de um pulão de uma pulga. Se vivêssemos uma sociedade emancipada, no sentido de o trabalho emancipado, né? Não tem mais propriedade privada dos meios de produção, o regime de trabalho não é assalariado, é uma outra coisa. Nós passamos do reino da necessidade para o reino da liberdade. Para quem acha que Marx é romântico na fase juvenil, tem que ler o capítulo 50 do terceiro livro do Capital. Publicação póstuma. É lá que está a metáfora do reino da necessidade ao reino da liberdade. Vamos imaginar isso. Permaneceriam questões, e aí o peso do Gramsci. Questões de gênero, questão étnica, questão religiosa. O Nietzsche, mais do que o Marx, se equivocou a dizer Deus morreu. Essas questões não se resolvem com a superação da propriedade privada. Então eu tendo a concordar com o que você sugeriu aqui. Mas eu acho que essas questões não foram adequadamente trabalhadas no debate da primeira Internacional. Ali houve um debate importante, a questão da autoridade, a questão do poder. O pau comia muitas coisas. Eu tenho muito respeito pelos anarquistas. Até porque eu gosto do lema nem pátria e muito menos patrão. Mas eu concordo, eu acho que a superação da propriedade privada é insuficiente para o comunismo. Bom, isso tem tudo a ver com a ideologia alemã. Eu citei a passagem aqui. O comunismo não é uma situação para a qual a história tenha que caminhar. Ou ele é um movimento real, ou não é nada. Mais adiante, eu não citei essa passagem, quando ele fala de que o comunismo pressupõe, ele precisa se mundializar, sob pena de toda a merda. As edições falam em imundice, mas o termo que o Marx usa é toda a merda anterior volta. Só veja. E eu diria, o Marx nunca pensou detidamente sobre a possibilidade de transição socialista, que é menos que comunismo, numa sociedade de capitalismo periférico, atrasado, tardio, como a Rússia do seu tempo. No final da vida ele cogitou isso. Então, na própria ideologia alemã, você tem, se você quiser, um elemento que não tem nada de profecia nostradâmica, um elemento de análise que permite
identificar uma das determinações que provocaram o fracasso das experiências socialistas no século XX. E de novo eu vou ao Mesaros e ao Gramsci. Né? Mesaros. Como é que o Mesaros define a ordem do capital? Capital, como propriedade privada dos meios de produção, Estado e trabalho assalariado. O que as experiências ditas socialistas no século XX, principalmente a União Soviética e leste europeu, fizeram em relação a essa ordem? Há todo um debate sobre isso. Os trotskistas dizem, bom, ali houve crise de direção, outros vão dizer, aqui é o capitalismo de Estado. O debate é amplo. Eu tenho posição nesse debate. A ordem do capital ali deixou de conhecer um dos três vértices do triângulo: propriedade privada dos meios de produção. Eu não concordo com a avaliação do Bettelheim ou de outros que dizem que a burocracia partidária ou estatal substituíram a burguesia como classe. Não tem esse diagnóstico. Eu entendo que a propriedade privada burguesa ali deixou de existir, mas não deixou de existir o Estado. E não deixou de existir o trabalho assalariado. A heteronomia do trabalho permaneceu. A própria extração da mais-valia, não mais pelo argumento econômico, mas pelo argumento político, continua a ser extraída. Por que os trabalhadores russos estão entre os que mais manguaça tomavam e fugiram do trabalho? Abstenção ao trabalho. Porque fazia frio na Rússia. Não, faz um frio impressionante, mas não foi por isso. É porque o trabalho lá continua a ser estranhado. Categoria presente aqui na ideologia alemã. E aí vem Gramsci de novo. Né? O Gramsci fala numa nova civilização, um novo modo de vida. Se você não tem a ruptura com o modo de vida do capital, você pode superar temporariamente algumas coisas, mas a possibilidade de restauração da ordem do capital plena se dá. O que é hoje a ex-União Soviética? O que é a Rússia hoje? É o campo do crime organizado. Desde o Senhor das Armas, para citar um filme, até outros, você tem o quê? Você tem a restauração da lógica da mercadoria. Um grande sociólogo alemão, infelizmente falecido, Robert Kurz, no seu livro Colapso da Modernização, em 91, quando todo mundo falava fim da história, caráter definitivo da democracia e das economias do mercado, os tigres asiáticos são o nosso caminho, Robert Kurz dizia, olha, o que caiu no leste europeu foi o elo mais frágil de um sistema mundial produtor da forma mercadoria. O alemão é assim, né? Ele vai construindo os conceitos com justa posição de palavras e para traduzir a uma página. Mas é interessante isso. O Robert Kurz fala, olha, o que ruiu no leste europeu foi o elo mais frágil do sistema mundial produtor da forma mercadoria. A crise vai chegar nos elos intermediários e no coração do sistema. Trabalho interno, né? O capitalismo, uma história de amor, filmes magníficos. O Luiz César dando risada porque nós somos dois obcecados por filme, né? Não dá mais para pensar a universidade sem essa linguagem do cinema. Então eu acho assim, eu acho que tem Trotsky havia identificado problemas de o Lenin, no leito de morte, disse, por favor, vamos encher aí o Estado soviético de operários, porque nós estamos com deturpações. Enfim, é um outro debate interessante, mas eu fico feliz de ver que discutindo a ideologia alemã, a emancipação, a gente vai por aí. Eu acho que nós estamos para encerrar. Eu queria agradecer, é isso? Queria agradecer aqui esse espaço, essa possibilidade. É sempre também um desafio sistematizar ideias, que eu tenho alguns ex-alunos e alguns alunos. Sistematizar ideias sobre ideologia alemã é um gigante. Eu espero ter atendido aí a finalidade do curso.
a